Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje é a nossa 10ª aula de História da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Estaremos falando hoje do tema Consulta Popular e Iniciativa Popular. O Estado Democrático de Direito consiste no exercício de poder estatal, direta ou indiretamente, pelo povo, por meio do direito. Abriga tal conceito a universalidade do voto, sendo este secreto. A predominância da vontade da maioria, respeitando as minorias. A liberdade de expressão e comunicação. A pluripartidarismo, bem como o plebiscito, o referendo. A iniciativa popular, a ação popular, a audiência pública e os conselhos. Plebiscitos. Ocorre quando uma ideia deve ser analisada ou uma decisão tomada pelo conjunto de eleitores. Isto é, os eleitores deverão se manifestar sobre uma ideia, sendo que esta virá por meio de uma pergunta, que deve, posteriormente, tornar-se obrigatoriamente lei, quando os eleitores forem a favor de tal. Em regra, o plebiscito é convocado pelo Legislativo, se nacional, no mínimo, 1/3 de assinaturas de deputados ou senadores. Mas a CF 88 prevê casos nos quais este é obrigatório, como no que tange a separação ou fusão de território. Referendo. Ocorre quando já existe um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, ou seja, está apto a se tornar lei, porém, só entrará em vigência se os eleitores o aprovarem. Para ser proposto, faz necessário a assinatura de, no mínimo, 1/3 de deputados ou senadores. Iniciativa popular. Os eleitores interferem diretamente na produção da lei, ao passo que um deles ou um grupo confecciona o texto de um projeto de lei ordinária ou complementar, que gostaria que se tornasse de fato lei. Posteriormente, deve-se colher a assinatura de um plano nacional, no mínimo 1% do número de eleitores, para assim enviá-la à votação no Congresso. Desde 1998, o Estado do Rio Grande do Sul instituiu, através da Lei número 11.179, que a população define
diretamente parte dos investimentos e serviços que contarão no orçamento do Estado. Esse processo foi denominado de consulta popular. Anualmente, o governo do Estado fixa o valor submetido à deliberação da população. A verba é distribuída entre as 28 regiões do Estado, de acordo com critérios como a população de cada região e o índice de desenvolvimento socioeconômico, IDESE. Com a consulta popular 2020, o valor disponibilizado foi de 20 milhões de reais. Desse valor, 10 milhões serão quitados em 2021 e outros 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022. Definido o valor para cada região, o governo e os conselhos regionais de desenvolvimento, COREDs, organizam o processo de discussão em assembleias públicas regionais, assembleias públicas municipais e assembleias regionais ampliadas. Nos encontros, é constituída uma cédula, ou seja, é construída uma cédula de votação regional, que é submetida aos eleitores na sua votação da consulta popular, que acontecerá esse ano, entre 26 de outubro e 3 de novembro, de forma que 100% virtual, em razão da crise que todos estamos passando, a pandemia. Iniciativa popular é um instrumento da democracia direta ou democracia semidireta, que torna possível a produção e apresenta projetos de lei. A iniciativa popular é um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, tendo a população como autora. Portanto, esse projeto chega à Câmara dos Deputados e o responsável é a população, certo? Alguém representa a população, vai lá na população, faz, monta, certo? De acordo com as ideias e os pensamentos da população e leva para a Câmara, onde será votado. Contudo, para tramitar na Câmara, ele precisa preencher alguns requisitos, que não são tão simples assim. Desafio. O desafio de hoje é fazer uma análise em relação à diferença entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mediante o que foi exposto na aula, o que foi dito nesta aula, você vai fazer qual a diferença entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você vai dizer qual a diferença dessas três temáticas. Fazendo, você pode gravar um vídeo e explicar
para o professor ou simplesmente escrever um texto, tirar uma foto e mandar para seu professor verificar que você cumpriu o desafio. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.